Olá, boa noite. Eu sou o Daniel e eu vim fazer a apresentação da minha iniciação científica sobre o perfil dos clientes das fintechs. Bom, as fintechs, ou as Financial Technologies, elas oferecem na prática os mesmos serviços dos bancos tradicionais, porém com a utilização da tecnologia, ela se destaca em quatro principais pontos: a desburocratização, o atendimento personalizado, a redução de taxas e a ausência de anuidade. Com essas quatro principais características, ela conseguiu atrair novos públicos, pessoas que nem sabiam que tinham essa necessidade ou que viam isso como algo útil. E com essas características, ela conseguiu se consolidar nesse novo espaço de mercado do Brasil. Nesse primeiro gráfico da Febraban, nós podemos notar o ano de nascimento delas no Brasil, que foi cerca de 1991. Porém, em 2014 a 2018, nós tivemos um boom, um crescimento exponencial, onde chegamos a ter cerca de 400 a 500 fintechs no Brasil. E atualmente, em 2021, de acordo com a Febraban, nós temos 850 fintechs. Falando um pouco sobre os serviços financeiros mais evidentes, nós temos 5. O primeiro é o meio de pagamento, onde elas mais se destacam, as criptomoedas, o controle de pagamento como blockchain, o financiamento coletivo como crowdfunding, a contabilidade online para empreendedores, e à direita nós temos a tabela das categorias, que são 14. As que mais se destacam são os meios de pagamento, como dito anteriormente, em relação ao serviço, o back-office, o crédito, risco e compliance, serviços digitais, entre outros que citam na tabela. Em relação à metodologia do estudo, ele tem caráter exploratório descritivo, uma vez que ele tem por finalidade explorar aspectos relativamente novos dentro do universo das fintechs. Uma vez que eu não encontrei uma pesquisa muito funda sobre o perfil das pessoas que utilizavam e por que elas não utilizavam, o foco das novas tecnologias e o que eles queriam atender. Então foi utilizado esse caráter exploratório descritivo. Em segundo, utilizamos o survey, que ele consiste na aplicação de questionário para alcançar a maior quantidade de pessoas que eu pude mandar e repassar, né, no formato bola de neve, em que a pessoa manda para um outro colega dela, ou um outro conhecido dela, para ter uma gama bem variada de respondentes. Como o foco da pesquisa era os millennials, ou seja, onde eles se encontram a maioria nas universidades, o foco eram os jovens universitários. Porém, para as pessoas de 45 a 54 anos e de 55 a 64, também foi interessante ter o olhar de uma pessoa mais velha para entender o porquê que ela ainda utilizava ou não utilizava as fintechs e porquê que ela poderia ou não ter algum interesse. Esse questionário continha 14 perguntas, sendo elas as primeiras de caráter introdutório, a segunda sobre o perfil socioeconômico dela e a terceira sobre o interesse dela ou a afinidade que ela tinha em relação às fintechs. Caso ela não possuísse nenhuma, ela responderia o porquê que ela não tinha ou não se interessava nesse serviço. Falando um pouco sobre os resultados, nós tivemos cerca de 190 respondentes, de certa forma em relação ao gênero e idade, até que ele foi relativamente bem distribuído, como podemos notar nessa tabela. Em relação à classe econômica, a grande maioria foi da classe A, mas ainda tínhamos classe B2 e C1 para considerar a variação em relação à classe econômica. Sobre as análises estatísticas, utilizamos o teste quadrado para avaliar 3 aspectos. Então, considerando o respondente ter ou não ter conta, nós cruzamos com o quesito gênero, né, nessa primeira tabela, onde podemos afirmar que ao nível de 5% não existe associação de gênero em relação a possuir ou não possuir uma conta. Já no quesito de idade, na mesma significância, existe sim uma associação entre ele ter uma conta em fintech ou não ter em relação à idade dele. Como podemos notar nessa tabela, né, nós temos uma grande maioria dos respondentes de 18 a 24, pelo foco ser os millennials, e ela ficou bem dividida em relação a não ter conta com ter conta. Né? Temos 110 respondentes com não ter conta e 80 em ter uma conta. E por último, em relação à classe econômica,
foi possível admitir que ao nível de 5% não existe associação entre ele ter uma conta ou não com sua classe econômica, o que é bem interessante, porque qualquer tipo de pessoa, independente dela, pode buscar ou ter a vontade de possuir uma conta em uma fintech. E é isso. Muito obrigado.